Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Meus amigos, irmãos, boa tarde. Que bom que podemos encontrar-nos novamente. Eu espero que esteja bem com cada um de vocês. Quero dizer, se está tendo lutas, doenças, nos manda para que podemos orar por vocês neste tempo difícil que o mundo está passando. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a retaliação. Eu creio que cada um de nós já tivemos na nossa vida aquele momento que nós fomos tratados de uma maneira muitas vezes injusto, no nosso entendimento, e a gente pensou: vou pagar ele, vou mostrar, ele vai ver. Esta é uma reação bem humana de um homem carnal, de um homem que ainda está com grande luta contra a carne na vida dele. Eu já tive esses momentos e eu dou graças a Deus que pela graça do Senhor eu estou aprendendo a entregar as injustiças que me alcançam a Deus. Mas já fiz coisas que hoje eu ia dizer não ia fazer mais. Apesar que tinha todo o direito, apesar que eu estava com razão. Mas muitas vezes a razão, ela não dá o direito para nos agir de maneira como nós agimos, e principalmente muitas vezes nós estamos agindo contra aquilo que Deus nos ensina. Então eu gostaria de ler junto com vocês em Mateus capítulo 14, versículos 6 até 11. No dia de aniversário de Herodes, a filha de Heródias dançou diante de todos, e ele gostou tanto que prometeu à moça: juro que darei tudo o que você me pedir. Seguindo o conselho da sua mãe, ela pediu: quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. O rei Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente de convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido e mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça e ela a levou para a sua mãe. Se a gente pensa um pouco sobre essa história, a gente pode notar que dentro da coração de Heródias, daquela mulher de Herodes, teve ódio e um plano que eu vou pagar esse João Batista que ele fez comigo. Ela estava com o plano totalmente pronto. Porque, como foi relatado aqui,
não foi primeiro pensar, não foi primeiro o que eu vou fazer, mas já estava tudo pronto. Até ela tinha envolvido a filha dela. E quando a oportunidade chegou, que ela tinha esperado, e provavelmente também ela tinha assim criado, porque era o aniversário do marido dela, e ela deve ter preparado uma festa e tanto. E ela falou com a filha: você vai dançar de uma maneira melhor que você pode. Provavelmente também o bem sensual. E quando o seu padrasto te pergunta o que você quer, você vai falar: eu quero o cabeça do João Batista. Meus irmãos, e assim que foi. Naquele dia, o aniversário, a moça entrou lá no salão, dançou de uma maneira extraordinária. Herodes ficou assim entusiasmado. Provavelmente ele já tinha tomado algumas golinhas. E ele disse: pode pedir o que quiser. Se fosse metade do meu reino, eu te darei. Irmãos, nenhuma moça de si mesmo, sem ser orientado, sem ser mandado, que podia escolher o que quisesse e ia pedir um cabeça de um profeta, de um homem simples, de um homem inocente, de um homem que não fazia mal a ninguém. Então, o que tinha acontecido? Aconteceu o seguinte: Herodes, ele viu a Heródias, que era a esposa da irmã dele. E como nós estamos vendo hoje também, cada absurdo. Nós estamos vendo hoje que rapazes casam com a sogra. Nós estamos vendo que sogros vão namorar com o esposo do filho. Irmãos, ele pegou, tirou a Heródias do irmão dele e casou-se com ela. Ela já tinha uma filha, como nós estamos sabendo aqui, do irmão dele. Mas ele não se importava de destruir uma família. Ele não se importava de desobedecer a palavra de Deus. Ele queria aquilo que ele queria. E ela nunca estava satisfeita de ser a mulher do irmão do rei. Ela queria ser a rainha. Então, casaram, e aí chega o João Batista. Aquele homem simples, mas com uma voz tremenda, com olhos que penetrem no coração de cada pessoa. E ele vai lá na Herodes e disse: rei, o que você fez está errado. Esta mulher não é sua. Ela é do seu irmão. Você pecou contra Deus. Você pecou contra seu irmão.
A Heródias ficou vendo isto e ela ficou bravo. Ela pensou, agora eu alcancei o que eu queria e veio este homem lá do deserto, aquele profeta, e vai falar que nós estamos errados, vai querer nos separar. E ela ficou com um ódio tão grande. E ela pensou, ele vai vir. Ele vai vir, eu vou pagar ele que ele está fazendo. Irmãos, às vezes demora. E isto faz que o nosso coração aumenta aquele raiva, aquele desejo de pagar de volta, aumenta o desprezo para a pessoa, mas vivemos acima de tudo disto até que o momento chega. Irmãos, este momento chegou. Este momento chegou quando tinha o aniversário de Herodes. E ela conseguiu de pagar o que ela pensou que tinha de fazer. Esses acontecimentos aconteciam mais. Por exemplo, em Lucas capítulo 4, 26, nós lemos que Jesus está pregando e ele fala lá sobre Elias, sobre a viúva que morava em Sarepta. Ele disse, havia muitos leprosos, muitas viúvas lá em Sarepta. Porém, Deus não enviou Elias a nenhum das viúvas que viviam em Israel. Jesus está dizendo, Deus mandou Elias para Sarepta, um lugar longe, fora de Israel, para ser cuidado por uma viúva estrangeira, e não pelas viúvas de Israel. Também Jesus falou sobre os leprosos em Israel no tempo de Eliseu. Ele disse que no tempo de Eliseu, do profeta Eliseu, tinha muitos leprosos. Mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Então, quando ouviram isto, todos que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva e pensavam, vamos pagar. Nós vamos devolver estas acusações para ele. Eles ficaram com ódio, com raiva da verdade que Jesus falou. Irmãos, assim em Atos 5:30 nós lemos, os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus de nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhos de tudo isto. Nós e o Espírito Santo que Deus dá ao que lhe obedecem. E quantos membros do conselho ouviram isto, ficaram
ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Não é fácil de ouvir uma verdade. Uma verdade que nos acusa, que coloca realmente o que nós somos, que tira a tinta da nossa aparência. Não é verdade, não é fácil de ouvir a verdade que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E por isso as pessoas ficam com raiva de Deus. Eles ficam com tanta raiva que eles mataram ele. Mataram Jesus. E nós, muitas vezes, quando alguém nos fala uma verdade, não para acusar, mas com boas intenções, para nos ajudar, ou mesmo assim, quando alguém fala e a intenção dele não é tão nobre, nós, muitas vezes, nós agimos como Herodes, como os judeus, como as pessoas que ficaram com raiva e nós planejamos coisas que nós não devíamos planejar. Pensando, não vou mexer mais com ele. Para mim acabou. Irmãos, Jesus nos ensina algo diferente. Em Provérbios 20, 22 disse, não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. Isso é fé. Isto é entrego. Isto é confiar no nosso Salvador, no nosso pastor. Não seja vingativo. Não fica meditando o que você pode fazer de volta. Como você pode pagar de volta aquele desafio que você levou. Diz o Provérbios 24, 29, nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda. Vou acertar as contas com ele. Irmãos, são palavras que Deus nos ensina. Em Mateus 5,39 disse Jesus, mas eu lhes digo, não se vingue dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vira ao outro lado para ele bater também. A diferença entre um cristão cheio do Espírito Santo e entre um cristão carnal, ou entre alguém que não é cristão, sim. Nós devemos ser não vingativos. Nós devemos não desejar praga sobre o outro. Nós não devemos fazer mal àqueles que fazem mal. O apóstolo Pedro disse, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Irmãos, nós estamos aqui no mundo para abençoar as pessoas. Não é simplesmente Deus te abençoe, mas desejar, falar bênção sobre a vida dos outros, sobre aquele que está te perseguindo, aquele vizinho que está te incomodando, aquele colega que está te atrapalhando.
não vai rogar praga, não vai pensar como você pode pagar ele de volta, mas abençoa ele. A Bíblia diz bem claro que nós temos de aprender de entregar as coisas a Deus. Diz a palavra em Romanos 12, tenha por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes e que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Irmãos, o nosso orgulho, ela faz que nós queremos nos vingar, mas eu não vou aceitar isto. O que eles pensam que eu sou? A Bíblia diz em Lucas 6:35, faça o contrário, amem os seus inimigos e façam o bem para eles, emprestem e não esperem receber de volta ao que emprestaram, e assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos de Deus Altíssimo. Fazem isto porque Ele é bom também para os ingratos e maus. E para fechar, diz Romanos 12:19, meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Nunca. Pelo contrário, deixe que Deus seja quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei, eu aceitarei contas com eles, diz o Senhor. É um ato de fé da nossa parte, é entregar as situações difíceis, as humilhações que a gente passa, as ofensas que a gente recebe, entregar para Deus. E agir como Jesus agiu. Ele não reagiu. Ele não virou o rosto. Ele não reivindificou. Mas ele andou o caminho que o Pai tinha mostrado para ele. Sofreu injustamente, mas venceu e foi glorificado. Irmãos, muitas vezes, quando nós aprendemos a entregar para Deus, aqui nesta vida, nós já vamos ser honrados. Deus defende os seus filhos. Nós não precisamos defender. Podemos agir de uma maneira sábia, amoroso, respeitoso. Isto dentro da nossa família. Isto dentro do nosso trabalho. Isto dentro do nosso mundo que estamos vivendo. Hoje o mundo, ela está contrário. Eu estou vendo como está aumentando a retaliação entre os povos, entre grupos, entre grupos de pessoas dentro do mesmo país. Irmãos, vamos ser diferentes. Vamos aprender de Jesus, que ele foi humilde e manso de coração. É um caminho para andar, é uma vida para aprender, mas é uma alegria para alcançar aquilo que Deus tem para nos alcançar. Eu desejo para todos uma semana abençoada, semana de vitória, para que nós podemos realmente aprender a entregar as coisas para aquele que julga com justiça. Grande abraço. Deus te abençoe.